A salvação é gratuita do início ao fim. Quando oro agradecendo a Deus pela minha salvação, o faço sem atribuir mérito a mim, pois a salvação do crente é obra do amor gracioso e soberano de Deus. Por outro lado, a perdição do pecador é resultado de sua escolha pessoal. Se disséssemos agora para o que rejeita a oferta de salvação, que ele foi escolhido por Deus para viver no reino de santidade, justiça e louvor, isso em nada o comoveria. O céu não é o seu sonho. O pecador é culpado por haver perdido sua liberdade de escolha entre o bem e o mal. O homem é culpado por não crer. É culpado por viver em pecado e por rejeitar a graça divina. O fato de Deus não o ter regenerado elimina sua responsabilidade pessoal de modo algum. Ele é responsável por não ver sentido no Evangelho, em razão de jamais ter visto a si mesmo como pecador. Ele é responsável por não ver excelência em Deus, por ver como enfadonho o culto que é devido a Deus. Deus não é obrigado a salvar todos por ter salvado alguns. Se a salvação é uma questão de justiça, algo que o homem tem o direito de reivindicar perante Deus, não seria graça, favor imerecido. Deus não deve nada a ninguém. Não há razão para ficarmos admirados por Deus não salvar todos, mas de salvar alguns, e isso mediante o sangue do seu amado Filho. Todos os cristãos acreditam na predestinação, pois esse termo se encontra na Bíblia. A questão não é se ela existe ou não. Nunca se discutiu isso na história da teologia. O ponto é outro. Qual é a base da predestinação? Presciência divina, por meio da qual Deus anteviu quem se salvaria e então decretou salvá-lo. Soberania divina, por meio da qual Deus decretou vida para homens e mulheres que estavam completamente mortos. Pense na sua experiência. Há alguma conquista espiritual que possa atribuir exclusivamente a si mesmo? Você pode ver na sua vida passada algo que pudesse atrair o amor de Deus? Antes de se converter, você estava morto ou apenas dormia? Quando você presta culto de ações de graça, atribui sua salvação a Deus ou a si mesmo? Se a salvação resulta de uma mera escolha, com base na previsão divina de boas obras, a serem praticadas pelo potencialmente salvo, todo aquele que passou pela experiência de salvação deve olhar com espanto para a baita sorte que teve na vida. Um inacreditável acaso que culminou no nascimento de alguns seres humanos melhores do que outros. Se as coisas são assim, o amor de Deus pela sua vida não é eterno. Deus está jogando dados, olhando para o planeta como olhamos para uma partida de futebol, torcendo para o nosso time ganhar. Ele olhou para você, viu que aceitaria a oferta de salvação dele e então o salvou. Puro acaso. Cristo poderia ter morrido na cruz inutilmente, pois a salvação não dependeria da vontade de Deus, mas do arbítrio humano. Todos poderiam rejeitá-lo. Quando Deus, contudo, escolheu Israel como povo de sua exclusiva propriedade, outras nações poderiam ter sido escolhidas, no entanto não foram. A salvação não veio da China, Pérsia, Grécia ou Egito, mas do povo que levava o código genético do patriarca Abraão. É evidente, à luz do Antigo Testamento, que essa gente foi levada a conceber o mais elevado culto, a prescrever a mais excelsa ética e a declarar o mais profundo amor pelo seu Criador. Estou apresentando fato para ser crido, não para ser entendido. São verdades que recebemos, muito embora não as entendamos. Como diz a Bíblia, mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Salmo 147, 19 e 20. Não conheço doutrina mais incompreensível e encantadora do que a da eleição. O que ela nos ensina? Não somos sortudos, somos amados. Como diz o apóstolo Paulo, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Gálatas capítulo 1, versos 15 e 16.
Em suma, você não é sortudo, você é amado. O amor que Deus tem por você é antigo.